Um mesmo rio, duas realidades. Quem olha o afluente hoje se surpreende com os extremos registrados na Bacia do Cacau. Há 4 meses atrás, a cena era desoladora. O rio, que é a principal fonte de captação de água do município, estava seco. Isso mesmo, chegou ao nível mínimo, assustando quem há anos morava no município. Hoje, cerca de 120 dias depois, a cena retrata outra realidade. E que realidade? As fortes chuvas que atingiram Mato Grosso e a região do Araguaia fizeram o nível do rio subir em até 2 metros do nível natural em alguns casos. A cheia invadiu pastos, estradas e chegou perto das casas. Nós estamos nesse momento em uma das propriedades que foram atingidas pela cheia do Rio Cacau. Nesse local exatamente onde nós estamos, aqui atrás, era uma área de pasto. Ficou totalmente alagada com a cheia do afluente. Nesse local, o proprietário dessa área na zona rural fazia a criação de gado. Com o risco e o aumento do rio, ele teve que fazer a retirada desses animais para evitar eventuais danos. Ao longo do caminho, as histórias vão se repetindo. O que muda são os personagens. Ao longo da lateral direita da BR-158, sentido Vila Rica, várias propriedades foram atingidas. Entre os vários locais que foram atingidos pela cheia do Rio Cacau, estão principalmente as casas localizadas também às margens da BR-158, entre Confresa e Vila Rica. A exemplo desta daqui que você acompanha as imagens. Nesse caso, por exemplo, o rio subiu bastante, inclusive ameaçando encostar nas propriedades. A água subiu tanto que deixou algumas estradas submersas, principalmente as vias de acesso, aquelas que garantem a ligação entre a rodovia e a sede da propriedade. Neste outro ponto, é possível mensurar o quanto que a água se aproximou das propriedades rurais. Nesse caso, por exemplo, você de casa pode reparar que a água ficou próximo de atingir aquela propriedade rural. Outra problemática que os moradores estão enfrentando desde que o rio subiu é justamente o acesso às propriedades. Esta daqui, que parece mais um rio, na verdade é uma estrada de acesso. O que é as estradas de acesso? Aquelas que ligam a rodovia até a casa, até a sede da propriedade rural. Por aqui, os produtores, os que moram na zona rural do município de Confresa, para chegar até as suas propriedades, precisam literalmente colocar o pé na água. Essa é a única forma encontrada pelos moradores para acessar as suas propriedades. Nesse caso, nós estamos a aproximadamente 7 quilômetros da sede do município de Confresa. E aqui, nesse ponto, a água atinge cerca de 20 centímetros. E a tendência é só aumentar, para que você de casa confira a dificuldade que é para que os nossos produtores possam chegar justamente com a cheia do Rio Cacau. Veja, aqui você vai andando, a água vai aumentando justamente a sua altura. E nas últimas horas já houve uma diminuição desse trecho em específico, até porque o registro de chuvas diminuiu nas últimas horas e fez com que o nível do Rio Cacau fosse abaixando. Mas essa é a realidade de quem precisa acessar a sua casa, a sua propriedade. A partir daí, o jeito é ir a pé. Essa tem sido a escolha de vários produtores que chegaram a ficar ilhados com o aumento do rio. A cena registrada na maioria das propriedades atingidas pela cheia do Rio Cacau é justamente essa: propriedades sem o registro de pessoas e animais abandonados. O motivo é justamente o difícil acesso a essas propriedades. Nesse trecho, por exemplo, onde houve a cheia do Rio Cacau, em alguns dos perímetros desse local onde o rio passa por cima da estrada, chega-se até a 40 centímetros, o que dificulta e muito o fluxo de carros e também motos. A última grande cheia do Rio Cacau aconteceu em 2011, também atingindo vários moradores do município que moram próximos do afluente.